são os filhos de Deus em Gênesis capítulo 6. Nós temos algumas linhas de pensamento com relação a isso, mas eu vou falar duas linhas de pensamento que os teólogos costumam falar. Os teólogos costumam ensinar e costumam pensar. A primeira linha de pensamento é que aqueles filhos de Deus eram anjos que desceram à terra e se relacionaram com mulheres. Por que eles pensam assim? Porque em Jó, no capítulo 2, também tem filhos de Deus, e ali os filhos de Deus, capítulo 2 de Jó, também são anjos. E a mesma frase no hebraico usada para filhos de Deus em Jó é a mesma usada lá em Gênesis 6. Por isso que alguns teólogos acreditam que eram anjos e não seres humanos. Só que tem outra linha teológica que pensam que não eram anjos, eram homens da descendência de Sete, eram homens da descendência de Enos, Sete e Enos. Por quê? Porque havia a descendência de Sete e Enos e havia a descendência de Caim. Os descendentes de Caim eram uma descendência maldita. As descendências de Sete e Enos eram uma descendência abençoada, era uma descendência que era conhecida como filhos de Deus, porque eram obedientes a Deus e eram benditos diante de Deus. Então, o que acontece? As filhas dos homens, que eram as filhas dos filhos de Caim, da descendência de Caim, se tornaram mulheres muito belas. E os filhos de Deus, que eram os filhos da descendência de Sete e Enos, começaram a se relacionar com essas mulheres. Se nós pensarmos, porque em Gênesis 6 eram anjos, se nós pensarmos assim, então nós estamos tendo uma ideia mitológica, porque os gregos que têm essa ideia mitológica de que um Deus pode descer, um espírito pode descer, né, e se relacionar com a mulher. Nós temos lá os deuses do Olimpo que desce à terra, se relaciona com mulheres e tem filhos. Nós conhecemos alguns, o Hércules, que é um semideus, é filho de um deus com uma mulher. Perseu também é o filho de um deus. Tem também Aquiles, que também é filho de uma deusa. Segundo a cultura grega, segundo a mitologia grega, se nós pensarmos que anjos desceu do céu e se relacionou com mulheres, nós estamos acreditando na cultura grega. Nós estamos entrando dentro da cultura grega, porque eles acreditam nisso. Nós não acreditamos que espírito pode se relacionar com mulher. Nós não acreditamos que os anjos têm livre-arbítrio. Nós acreditamos que eles não têm livre-arbítrio. Nós acreditamos que os anjos são espíritos ministradores enviados por nós, não que eles podem decidir por si próprios se relacionar com mulheres, e nem poderiam, são espíritos. Nós podemos ver lá no livro de Lucas, no capítulo 20, que os filhos de Deus nem tomam nem se dão em casamento, o próprio Jesus falando. Então, acreditar que anjos se relacionam, se deitam com mulheres, é uma crença mitológica. Nós estamos indo por outro caminho, nós já estamos entrando na mitologia grega. E isso é algo perigoso. Nós temos que ficar apenas com a Bíblia. Essa ideia de que os anjos se deitaram com mulheres também vem do livro de Enoque, porque no livro de Enoque tem descrito coisas que não tem na Bíblia, como os nomes dos anjos que se deitaram com mulheres, o nome do chefe deles, que é Azaziel, e muitos anjos ao seu comando que se deitaram com mulheres, sendo que isso não está na Bíblia, e muita gente segue essa linha de pensamento, só que essa linha de pensamento é de um livro apócrifo. Não devemos acreditar por aí. Temos que ficar apenas com a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus e é o manual do crente.
A única coisa que nós devemos confiar, nem tradição, nem Ellen White, nem nada, é a Bíblia Sagrada.